Começou mais um episódio do Papo Social Media MLabs. E eu vou segurar aqui alguns emojis, mas eu quero jogar a bola pra Bárbara. Crying. Porque é o seguinte, Bárbara, a gente vai falar hoje sobre faturamento e salário do social media. Então eu não sei se a gente segura o Crying, o Help. Eu acho que o Help. Ou de milhões que, infelizmente, a gente não trouxe aqui. Não trouxe. Né? E aí, o que vocês acham? Qual que é o mood? Emoji? Qual é o mood ou desse quero episódio? café aqui pra gente trabalhar bastante e aumentar o salário e Você quer faturamento. café ou você quer dinheiro? Café pra aguentar trabalhar bem. mais pra ganhar dinheiro. E por que trouxemos esse episódio, Bárbara? Rafa, primeiro, porque é um tema que ele é um pouco delicado, digamos assim, né? A galera tem um pouco de dedos pra falar sobre isso. E aí a gente viu que tinha uma galera buscando esse tema. A gente falou, vamos falar de faturamento e de salário, vamos desmistificar um pouco, vamos falar valores, entendeu? Sim. Porque é isso que o podcast faz, entendeu? Ele desmistifica assuntos e traz em pauta papos ali que são de interesse de vocês. E, obviamente, vão ajudar, né, a gente clarear algumas coisas ali na cabeça. Acho que temos algumas dicas também para quem quer aumentar faturamento, salário. Às vezes você acha, putz, tô ganhando pouco. Ou tô babada aqui, ó, tô babadeira, ganhando muito dinheiro. E aí, quando você vai se comparar com o mercado, você vê que não é bem assim. O que será que você tá fazendo de errado? Então, sobre esses pontos que nós vamos conversar hoje no Papo Social Media. Inclusive, né, você falou que é muito buscado. Sim. E aí, cresceu 250% o termo social media salário no Google. Nos últimos anos. Exatamente. 250% de aumento nos últimos 5 anos. É um recorte de um período grande? É, mas quando a gente fala sobre carreira, salário, etc., a gente sabe que não é tão perecível assim, né? Então, 5 anos, cara, social media é uma profissão recente. A galera, acho que do mercado ainda tá tentando entendendo a evolução desses profissionais e da área e da importância. Mas, né, a gente tem conta pra pagar. Então, vamos falar dessa remuneração, né, e como que a galera pode ali escalar ou até mesmo pensar em evoluir nos próximos 5 anos. Daqui 5 anos a gente volta com um outro episódio sobre isso. Será que daqui a 5 anos vai ter profissão social media? Tô brincando. Ah, com certeza. Mas vai. O fato é, gente, cresceu também porque muita gente começou a ponderar ser social media. E aí falou assim, ó, deixa eu ver quanto que ganha um social media e ver se eu entro nessa também, né? Exato. Que cresceu muito a quantidade de novos entrantes, né? De social medias que querem trabalhar de casa e tal, né? Fazer esse trabalho. E aí, gente, a gente tem outra pesquisa aqui que mostra o seguinte, que para 2025... A galera tá otimista. A galera tá otimista. Por quê, Bárbara? Porque 74% dos assalariados acham que o salário vai aumentar nesse ano. A expectativa versus a realidade. A expectativa lá no alto. No final do ano vocês contam pra gente se vocês conseguiram ou não. E 80% das agências e freelancers que tem, não uma estrutura semelhante, né? Mas a gente coloca ali que tem o faturamento, não é o salário, né? Igual o social media. 80% dessa galera também acha que vai aumentar o faturamento nesse ano. Então, assim, boas perspectivas. É isso aí. Boas perspectivas. E segundo a pesquisa da própria MLabs, panorama, né, exatamente, no Brasil. Sem querer puxar sardinha, tá? Mas é a maior pesquisa com profissionais de mídias sociais do Brasil. É a pesquisa da MLabs, inclusive esse ano ano passado, né, que é de 2024. 2024, exatamente. Com vários parceiros, Coco, iClips, Plugcitários. Então, assim, muita gente boa pra ajudar a gente a analisar esses dados. Isso aí. E, gente, segundo então a pesquisa da MLabs, o faturamento mensal, em média, de freelancers e agências foi o seguinte. Vamos falar primeiro de freelancers, né? 63% dos freelancers faturam menos de R$3.000. 25% faturam entre R$3.000 e R$6.000 e 12% mais de R$6.000. E as agências, 40% faturam menos de R$6.000, 36% faturam mais de R$20.000 e 24% faturam entre R$10.000 e R$20.000. Lembrando que
necessariamente a agência deve ter pelo menos 2 pessoas, então não é só o freelancer, também não é só o social media, então tem um custo maior, e aí você tem que ponderar, não, vou ser uma agência que fatura mais, tudo bem, mas vai ter mais um custo também, maior, depende aí da perspectiva, né? É claro que como agência você consegue escalar mais, você vai ter braço para poder ter mais clientes. Ter uma equipe, né? E vai ter um negócio, de fato, assim, né, que você pode criar lá a sua agência e você ter processos, e se esse é o seu sonho, né? Pode fazer. Eu já tive agência, então assim, já não é mais o meu sonho. Você já realizou esse sonho, né, Rafa? Sonho, já tive, né, agência. Inclusive a Bárbara trabalhou lá, né? Exato. Foi onde nos conhecemos há muito tempo atrás. 10 anos. Faz 10 anos. E foi uma grande agência. A gente chegou a ter quase 110 pessoas, contando com o time que era de São Paulo, São José dos Campos e tal. Bastante gente para administrar, né? A gente atendia clientes grandes, muito né? Nacionais, grandes, internacionais, dava para brincar legal lá. E aí, turma, vocês acham que essa média de faturamento tá legal? Coloca aí também pra gente, né, se vocês acham que tá adequado ou não. Mas o ponto é o seguinte, né? Se você quer aumentar, e tem um ponto, Rafa, as pessoas falaram, né, ali no comecinho do papo a gente comentou. A galera acha que vai aumentar nesse ano, mas como aumentar, né? Além apenas do sentimento, do feeling de que tudo vai dar certo. Essa mesma pesquisa traz um dado que eu achei muito interessante pra gente conversar aqui. 51% das agências e dos freelancers, eles conseguem clientes por meio de indicação. A indicação é a principal fonte de aquisição de clientes deles. Então, enquanto eu tava montando esse roteiro, eu fiquei pensando, se a galera quer faturar mais nesse ano, não faz muito sentido a principal fonte de indicação ser... Não, a fonte de leads e clientes novos ser a indicação. Porque você fica dependente dos outros, né? Então, quais outras formas as agências e freelancers poderiam estar presentes dentro de mídia social ou, enfim, dentro de algum outro canal de forma mais intencional para ser descoberto? E aí, obviamente, se você tem uma experiência legal com clientes, o cara vai te indicar, mas isso é um jeito de você conseguir essas indicações, né? Não pode depender somente de indicação. A indicação, ela é o ápice, vamos dizer assim, porque se você foi indicado é porque deu certo, teve resultado, então a pessoa confia e endossa o seu trabalho, então ele é um indicador positivo. E a gente deve ter indicações dentro do nosso sistema de marketing, né? Só que a gente não pode depender só de indicações. Então a gente vê que a grande maioria só depende de indicações. Sim. Muitos nem fazem o próprio marketing da agência, aquela coisa do casa de ferreiro e espelho de pau, né? É o que mais acontece. Você vende serviço de mídias sociais, mas a sua página mesmo da agência não tem conteúdo, etc. Tá? Não tem nada sobre mídias sociais. Não tem nada sobre isso. E aí dá sim para você trazer, né, para dentro da sua equação de marketing, né, todas as etapas da jornada. Então, descoberta, criar conteúdo que faz com que novos potenciais clientes descubram. Depois, fazê-los considerar você como a maior autoridade naquele assunto para ponderar que você é a melhor agência ou freelancer para na hora de decisão, né, na hora da decisão. E aí depois que virou cliente, tem ali o contrato e tal, você precisa continuar alimentando seus clientes de conteúdo, mas agora conteúdo exclusivo, sabendo qual é o segmento de cada cliente. Você mantém o relacionamento através de conteúdo para que eles continuem tendo uma boa experiência, além das suas entregas tradicionais ali, né? Então você continua tendo um bom relacionamento através de conteúdo. E por fim, você aumentaria também a chance desse cliente indicar você. Então primeiro você tem que ter uma fonte de captação de público frio para quente para lead. Para quente, né? Para quente. Aí depois transformar público quente em lead em cliente e cliente em promotor. Então tem que fazer a jornada completa. Não pode só depender do promotor e, sei lá, de 10 clientes, 9 foram embora da casa, 1 ficou, deu certo, esse é o único que vai indicar. Vai indicar outros clientes. Você precisa de mais 9 para continuar vivo, né? Não é exatamente isso. Então, esse é o primeiro passo, fazer o dever de casa, o marketing de casa. Aí vem uma das principais dúvidas que eu recebo. Tá, mas como é que eu posso fazer o meu próprio conteúdo no meu perfil e atrair de fato clientes e não concorrentes? Porque se eu sou uma agência, um freelancer, um social media, ensinar a fazer posts nas mídias sociais, talvez eu vou falar mais com outros social medias que estão entrando no mercado do que de fato com clientes potenciais.
Então, o primeiro passo é você ter que fazer o seu posicionamento. O que significa isso, né? Você tem que ter, de fato, um nicho, um subnicho, ou uma especialidade, ou se posicionar por diferenciação, para deixar muito claro quem é o seu público. E o seu público tem que ser baseado no perfil ideal de cliente para você, que te dá menos trabalho, mais dinheiro, maior rentabilidade e tudo mais. Então você pode ser um especialista em marketing, mídias sociais para a área de saúde, para imobiliárias, para franquias, enfim. Essa seria a melhor estratégia, para que assim você possa ser intencional em todo o conteúdo. Tipo, vou fazer um Reels de descoberta. Você que é uma franquia, eu vou te mostrar como é que você faz um post hoje no Instagram. Pronto. A pessoa que não é uma franquia fala, isso aqui não é pra mim, né? Sim. Agora quem é franquia fala, opa, tem uma pessoa que é especializada em franquia que tá falando disso. E aí você começa a atrair as pessoas certas que vão interagir, que vão considerar você como um fornecedor nessa equação, né? Então tem que ter a estratégia própria, tem que ter posicionamento. Se você não tiver, se for genérico, né, eu faço tudo. Sou uma agência... Vai ser complicado. Full 360. Por exemplo, o que aconteceu com a Coco, minha hipótese, tá? A gente pode até perguntar para eles depois. Que eles começaram a fazer conteúdo ensinando sobre mídias sociais e tal. O que aconteceu? Não é que eles ganharam mais clientes. Eles criaram um curso e faturam hoje vendendo curso. Eles têm uma comunidade além da agência, de alunos, né? E aí, isso fez com que eles se tornassem maiores, né, em termos de awareness e conhecimento, virou referência e tem vários clientes que falam, não, mas eu quero trabalhar com a referência. Então eles fizeram esse caminho também de se tornar a referência em mídias sociais para que os clientes queiram trabalhar com eles. Mas eles também ganham dinheiro vendendo curso, então para eles faz sentido ensinar sobre mídias sociais, porque joga nos dois lados. Sim, tem a ver com o objetivo de negócio deles, tudo né? Tudo é estratégia, gente, tudo é estratégia, então depende aí da sua estratégia, mas a estratégia que para mim seria mais fácil de você conquistar clientes através de conteúdo é essa que você é especializado em alguma coisa. Você pode ser só especializado em social selling, tipo em um único serviço dentro desse universo de mídias sociais. Você não precisa saber tudo, também né? Funciona. Tá tudo bem você não saber entregar tudo, desde que aquilo que você entregue seja algo que vai dar resultado e que esteja alinhado com os objetivos do cliente que você está trabalhando. Então, é muito melhor você focar em uma área de especialidade, em um nicho específico, para você entregar o melhor trabalho do que você fazer tudo e ser um profissional ali genérico, e aí você não vai conseguir gerar resultado, vai ficar frustrado, vai acabar frustrando o cliente. Enfim, é um ciclo que não é muito legal. E tem um outro ponto aqui, 2 outros pontos, na verdade, sobre a indicação, as formas, né, de prospectar novos clientes, de adquirir novos clientes, que são investir no site. Acho que a galera acha que o site morreu. Você tem essa impressão que a galera não investe mais tanto dentro do site, investe muito mais em mídia social, mas ainda é importante, né? Você ter um bom site ali para apresentar a sua agência e mídia paga. Para apresentar os cases, né? Exato. Você pode até fazer de uma forma bem, né? Com posts fixados, carrosséis de case ou destaques de stories, né? Mas ainda assim, quando você tem um site, você coloca de verdade a sua identidade visual, o impacto é outro, você pode colocar um filme bacana, né? Então a impressão que a pessoa vai ter é totalmente diferente do que ela só visitar o seu perfil. Porque ela vai visitar o perfil de, sei lá, dezenas de agências, dezenas de social media para se decidir por um. E quando ela faz isso, todo mundo em tese é meio que igual, né? Todo mundo, você entra no Instagram de todo mundo, mas... meio que igual. Agora, se um tem um site com case de sucesso, e case de sucesso tem videozinho. Você entra no site e depois você é impactado por um post ali de mídia paga. Um remarketing, cara. Os caras vão confiar mais, que você sabe fazer um bom trabalho. Exatamente. Né? Pelo menos remarketing a agência sabe fazer. E aí você poderia usar também, que é um ponto do que você trouxe, além de investir em site, é uma prospecção ativa. Se você tem um perfil e você ganha seguidores nesse perfil, com essa intencionalidade que a gente falou toda, né? Especializado numa determinada área, tal. A pessoa te seguiu, no mínimo você teria que ter também processos para olhar quem é que te seguiu, visitar o perfil dessa pessoa que te seguiu, ver o que ela faz. É um empreendedor que tem uma empresa X, que tem um e-commerce. E começar a falar com essa pessoa através do inbox.
comentar algum post dela também, criar relacionamento com aquela pessoa que te seguiu. Afinal de contas, ela te seguiu, ela te conhece já. Ela se mostrou de alguma maneira interessada naquilo que você tem, e ela não é cliente. Então você começa a usar as técnicas de social selling para prospecção ativa nas mídias sociais. Também é um negócio que a gente viu aqui que apenas 12% faz, e faz bastante diferença. Você se relacionar com as pessoas no LinkedIn, no Instagram, para poder ter realmente a oportunidade de mostrar serviço, proposta, etc. Né? Perfeito. Fica a dica, então, para quem quer conquistar mais clientes. É isso aí. Ainda sobre a pesquisa, 49% das agências e dos freelancers também acreditam que eles deveriam cobrar mais, já que a gente tá falando de faturamento, né? Mas não conseguem cobrar mais porque eles perderiam os clientes para quem cobra menos. Sim, é sempre aquela dilema, né? A pergunta do milhão. A pergunta do milhão que todo mundo quer saber. Como que eu mostro o valor do meu trabalho, mesmo ele sendo mais caro? E falo, gente, vale a pena. Eu sou mais caro, mas vale a pena estar comigo. Sim. Na verdade, a gente tem que ponderar que em todos os mercados você tem essa problemática, né? Porque você tem concorrentes. A não ser que você saiba aí um oceano azul. Aí o oceano azul geralmente é assim, sou o único e tal, posso cobrar o que eu quiser. Ou quando há cartel que é contra a lei. Meu Deus. Aí você sobe o preço de todo mundo, aí você eleva o preço do mercado e não é um problema. Mas no geral, livre competição. Então assim, as pessoas vão cobrar o que elas quiserem. Em geral, em mercados com muitos fornecedores, que é o caso atualmente, né, de social media, porque tem muitos novos entrantes, todo mundo... A barreira de entrada é muito baixa, né, para se tornar um social media e tentar ganhar um dinheiro. A maioria vai ser balizada por baixo, né? Então, assim, quem tá entrando agora vai querer cobrar pouco para pegar cliente. E como é a grande massa tá nessa minoria, é difícil você competir por preço, porque sempre vai ter alguém que vai cobrar menos. Eu cobro 2.000, o que começou esse ano cobra 200. Exatamente. Sempre vai ter alguém cobrando menos e o cliente vai sempre jogar na sua cara assim, mas fulano cobra 10 vezes menos. E faz a mesma coisa, né? É geralmente assim. Mas por que eles estão afirmando isso? Porque de fato eles não estão enxergando diferenciação. E por isso, uma das maneiras que você que está nos escutando aqui poderia fazer é se diferenciar. Já que eles não estão enxergando diferenciação, é se diferenciar. Tá todo mundo pasteurizado, tá todo mundo assim, são social media, ele é um social media. Por que você cobra 200, ele cobra 2.000? Então você precisa se posicionar, que a gente já falou. Especialistas ganham mais. Quando você vai no médico, você pagaria para um especialista que vai resolver o seu problema? Ou você prefere no genericão que cobra menos, né? Não, geralmente as pessoas preferem, eu pago mais, mas o cara é especialista naquele assunto, ele vai me ajudar melhor. Então assim, vamos dizer, uma franquia, ele pagaria mais para alguém que é especializado em franquia do que alguém que não é. Então só na especialização já tem haveria uma diferenciação. Já haveria uma predisposição para pagar mais. Só por diferenciação e posicionamento. Você não precisa ser nem melhor do que o cara que eu tô dizendo. Você pode até não saber fazer um trabalho melhor, mas você já conseguiria cobrar mais porque você é um especialista e se posicionou como especialista. Então, mas quem ouve o Papo Social Media sabe fazer um trabalho melhor. E aí o segundo passo é fazer um trabalho melhor, entendendo que dentro de todos os trabalhos que você pode fazer, tem um trabalho que é muito valorizado, que é o de planejamento estratégico. E a maioria não sabe fazer planejamento estratégico. E não oferece isso como serviço. Muitos fazem, mas não sabem fazer e não oferecem como serviço. O que eu quero dizer? Fulano, vamos fechar contrato aqui. Aí você fecha o contrato pelo escopo. Faz um calendário de posts. 3 posts por semana. O escopo é esse, né? Do FII. 3 posts por semana, X, isso, Y, aquilo. O que você faz na primeira reunião? O planejamento. A primeira reunião geralmente é isso, né? Vou me reunir com o cliente aqui, fala aí quais são os seus objetivos e tal, a gente faz aqui e tal, aquele brainstorm. Aí você monta um documento que você chama de planejamento, que monta um calendário, monta as editorias, você monta ali e tal. E aí você começa a execução. Sinto lhe dizer que a maioria das vezes isso não é um planejamento, isso é só um calendário de posts com editorias, não é um planejamento porque não está alinhado de fato com o negócio, não avaliou todas as nuances do negócio em termos de macroambiente, microambiente, concorrência, público-alvo, persona, brand persona, para ver se realmente o tom de voz que você vai usar vai ser adequado à brand persona, para ver se o cliente tem um perfil ideal de cliente, então não é sobre persona, é sobre ICP. Aí você começa a filtrar tudo isso, enfim, você vai fazer um bom planejamento e depois passa a executar. E o planejamento,
como esse, leva mais tempo do que aqueles que a maioria faz. E por levar mais tempo, ele deve ser cobrado. E, naturalmente, o escopo deve ser definido após o planejamento e não antes do planejamento. Então, olha a problemática. As pessoas fazem planejamento depois do escopo fechado com o contrato assinado. E aí, no final do planejamento, em tese do bom planejamento, é onde você descobriria o que você precisa fazer para dar resultado para o cliente. Se são 3, se são 4, se são 5 posts, você tem que investir 2.000 ou 10.000 num post. Se você vai falar com influenciadores ou não. Isso tudo vai aumentar ou diminuir seu escopo de trabalho. Então, em primeiro lugar, você vende o planejamento. No final do planejamento, você tem o escopo. Aí você negocia o FII com base nesse escopo. Quando o cliente vê um bom planejamento, ele geralmente aceita fechar com você aquele FII que seria o FII maior, porque você pode fazer como eu fiz muitas vezes, de dar 3 opções. No final do planejamento, você tem o escopo, que é, vamos fazer tudo então do planejamento, vamos fazer o essencial, ou vamos fazer o básico aqui. O basicão Só que, quando você tem um bom planejamento e tem essa opção do basicão, já fica alinhada a expectativa de resultados. Quando você não tem isso feito... O cara vai ficar com o olho brilhando, aí vai ver o valor, vai falar, pô, mas eu quero aquele plano que... Desejo, você gerou desejo. Exato. E a gente não gera necessidades, mas a gente influencia o desejo. Influencia. Então, quando você faz esses 3 planos, as pessoas geralmente elas querem o melhor plano. Elas querem o premium, elas querem o gold, o platinum, né? Nunca quer o bronze, o... Sim, Então você tem que ser esperto nesse ponto, né? Tem que ser esperto nesse ponto. Falar, ó, você pode fazer o básico? Pode fazer o básico. Mas entenda que o resultado vai ser condizente a esse plano básico. Porque quando você não tem esse tipo de planejamento todo, você já fecha um escopo, porque o cliente falou, não, eu quero 3 posts por semana aqui e tal, aí você fecha o escopo. A expectativa dele é lá no alto, que você vai resolver todos os problemas do negócio dele, que você vai faturar 10 vezes mais, só que você está no escopo menos do que o básico. Como que você vai dar resultado para o cliente? Então, como é que você vai querer cobrar mais? Se você não dá resultado, e se o cliente não te enxerga com diferenciação, e se ele não sabe o que ele deveria fazer para ter resultado, de fato, né? Você acha que esse aspecto, Rafa, que você comentou, do planejamento bem estruturado, né, de fazer isso antes de fato propor ali quantidade, volumetria de conteúdo e tal, você acha que isso foi a principal diferenciação da Focus, da agência que você teve? Para quem não sabe, né, se chamava Focus Networks, que hoje é uma consultoria, mas foi uma agência por mais de uma década. Se tornou o principal produto da Focus depois que a gente foi aprendendo que isso era o que era o principal de tudo e que tinha que ser feito antes, né? Muitas vezes a gente era convidado para participar de licitação, de concorrência, e a gente não entrava. Por quê? Porque concorrência você já tem que definir o escopo já está dado, né? Eu você lembro. Tem que estar executando. Fala, não, eu primeiro vendo o planejamento. Às vezes a gente conseguiu derrubar já concorrências, provando para o cliente de que ele estaria fazendo uma cagada ao fazer a concorrência. Fala, não, primeiro você faz uma concorrência de planejamento e não uma concorrência já de campanha, de execução, de etc, né? Fica a dica aí, turma, para você que vai abrir uma concorrência, primeiro a concorrência de planejamento, para você decidir a agência. E não a concorrência de campanha criativa, melhor campanha criativa. Não é sobre criação, né? A competição de criação é campanha de quem consegue te dar uma melhor estratégia, né? Depois a execução, beleza, você pode terceirizar a criação, você pode fazer o que você quiser. E se tornou o nosso principal diferencial, a ponto de que no começo a gente cobrava R$0 para fazer, porque a gente queria provar que funcionava, fazer o planejamento. Depois que funcionou, a gente criou case de sucesso, a gente passou a cobrar tipo R$5.000 por planejamento. Depois de algum tempo, a gente passou a cobrar R$100.000 por planejamento, depois R$200.000 por planejamento, R$300.000 por planejamento. Gente, o planejamento, eu lembro desses docs, assim, enormes, assim, mais de 100 slides na apresentação, com todas as análises, com todos os detalhes. Então, assim, não é que precisa ter 100 slides, mas tô trazendo isso para dizer que era de fato um bom planejamento, um planejamento estruturado. Não adianta nada você falar, vou vender um planejamento, e aí você manda 5 páginas ali com informações meio aleatórias sobre o perfil, sobre o concorrente, mas sem conectar tudo isso e mostrar como que isso vai fazer sentido dentro da sua estratégia de conteúdo. Só para dar um exemplo simples, né, bem do que aconteceu, a gente fez muitos planejamentos para muitas marcas importantes, como Pão Puma, né, ou Plus Vita, para quem é da turma aí, Nordeste, Rio. E aí você pega assim, primeiro que é um grande marca, então é uma grande responsabilidade de só entregar um planejamento como a gente vê por aí, né?
E a gente tinha que entender, assim, mas dos objetivos deles, eles tinham objetivos territoriais. Em tal região, eu tô com não sei quantos % de market share, eu preciso aumentar em tantos pontos de market share. Isso tudo determinava até quanto de volume de post a gente ia fazer para cada região, que a gente ia patrocinar a mídia, se a gente ia fazer um influenciador de lá ou daqui. Então, assim, não era brincadeira, né? Então, só para tangibilizar o porquê que muitas vezes era grande. A gente tinha que ter muito dado, a gente tinha que ter muita análise por região, por todos os concorrentes, a gente tinha que analisar todos os concorrentes. Se você for atender o mercadinho do seu João, provavelmente você não vai precisar de um planejamento tão complexo assim. É proporcional, mas é importante que ele, de fato, tenha informações ali que vão ser importantes para o que você vai fazer. Que não é só uma apresentação para o cliente ver que você sabe sobre ele ou que você buscou alguma coisa. Não, é de fato parte essencial ali da sua proposta, né? Muitas vezes as pessoas também querem fazer planejamento bonito só, né? Só para mostrar. E você tocou num ponto bom. Na verdade, você tem que trazer dados que vão responder as principais perguntas, que vão te direcionar daquilo que você precisa fazer. Não precisa ser bonito, não. Mas se você tiver os dados, né, e tiver uma clareza que aumente suas chances de sucesso, né, esse é o caminho do planejamento. Legal. Já que a gente tá falando de, né, como evoluir ali o faturamento, encontrar de diferenciação, isso serve muito para quem é freela ou, né, dono de agência, trabalha em agência. E para nós, assalariados, a galera turminha do CLT, que trabalha dentro de empresa com mídias sociais, que dica que você pode dar, Rafa, para quem quer mirar em salários mais altos, em cargos mais estratégicos, por exemplo? O primeiro passo, que não é diferente do que a gente já falou, né, para freelancers e agências, é se posicionar. Então, a gente tem um episódio aqui, turma, sobre a profissão social media. Né? A gente falou sobre que social media, a tendência a não ser uma profissão, ele é uma área. E você vai ter subprofissões ou profissões dentro dessa área. Tipo social selling, né? É uma profissão. Você pode ter, então, só a pessoa que faz o copy dentro dessa área, o design, planejamento, a edição de vídeo, o planejamento, o analista de métricas, né? Então, quando você se posiciona e você deixa de ser esse genérico, faz tudo, você começa a ter mais importância dentro da estrutura. Mas, obviamente, a agência ou a empresa tem que ter também estrutura, né? Se só você tá lá dentro e não tem mais ninguém, inicialmente você seria o estrategista. Porque, na verdade, quando as empresas têm uma única pessoa só, geralmente ela é a executora. E o ideal mesmo é que a estratégia parta de dentro de casa. Então, essa social media que tá lá, tem que se posicionar mais como estrategista, estudar mais sobre esse assunto. E para ser estrategista tem que ser baseado em dados. Então você vai estudar assuntos sobre indicadores, métricas, análise de mercado e tal, para que você possa terceirizar. Você é sozinha lá, mas você pode terceirizar. Aí você pode trabalhar com social media freelancer, mas porque você sabe o que tem que ser feito. O social media freelancer não vai saber fazer uma estratégia, mas a estratégia partiu de dentro de casa porque você sabe fazer estratégia. E aí o próprio patrão lá vai te valorizar muito mais, porque você comanda os fornecedores, você que gerencia a turma e de alguma maneira é responsável pela estratégia do negócio. Você é o hub. Responsável pela orquestra ali, né? Exatamente. Então você é estratégico para o negócio. Em qualquer lugar, né? É assim. Se você não é estratégico para o negócio, você é substituível. Ponto. Sim. Né? Sim. Não, você é estratégico para o negócio. Aí todo mundo pondera mais, aí retém o talento, aí você galga um pouco de salário, você vai galgar um pouco mais de variável, né, de remuneração variável. Falou, beleza, sou responsável pela estratégia, você não pode aumentar meu salário, mas você poderia então me dar X% do resultado. Pô, se a gente tiver um bom lucro aí, eu posso participar desse resultado. Se eu atingir essa meta aqui, ó, de, sei lá, X de alcance, X de venda e tal, eu posso ter aqui um bônus. Então você tem que saber negociar remuneração variável. O total compensation é sempre o fixo mais um variável. Quem só tá no fixo é porque não é estratégico. Fica a reflexão. Eita! Fica a reflexão. Polêmica. E se eu pudesse dar um conselho, também uma dica para as pessoas, tem a ver com isso que você falou, sobre ser estratégico, mas assim, entender o que é importante para o negócio. A gente fala bastante sobre isso aqui dentro do Papo Social Media, né? Mas eu acho importante reforçar, porque
mesmo você estando dentro de uma empresa, que você vai ter ali lideranças, você vai ter diversas áreas que elas vão estar olhando, sei lá, a área de vendas, a área de produto e etc. Mas você, enquanto social media, como que você pode contribuir para os objetivos do negócio, alinhando, né, a estratégia ali da marca com o que você vai fazer dentro das mídias sociais? Então eu gosto muito de falar que o marketing é marketing nas mídias sociais, não é só o social media, porque é um meio, não é o nosso post ali, não é o fim, né? É uma forma da gente ajudar a empresa a construir aquele caminho que ela deseja. Então, a partir do momento que você entende isso, fica mais fácil você, digamos assim, olhar até pro teu escopo de uma forma um pouco mais madura, assim, de cara, não é só post, não é só uma edição de um vídeo. Tudo isso, o conjunto de tudo isso, vai mover um ponteiro importante para a empresa. E se não tiver movendo um ponteiro importante, talvez você tenha que repensar a sua estratégia. Exatamente. Você colocou muito bem. Tem que estar ligado aos objetivos de negócio. E, portanto, você tem que saber quais são os indicadores que movem o ponteiro. Se o seu indicador é crescimento de seguidores, você não vai mover o ponteiro. Então, assim, provavelmente você não vai receber um salário maior. Se você pedir, não vai ser fácil, não vão te dar valor, porque isso não ajudou de fato, assim, né, tangivelmente ali, né? Obviamente pode ajudar o número de seguidores com relação à reputação da marca, etc. Mas é mais difícil. E eu queria dar dois pontos aqui, né? 2 outros pontos. Um é, não peça aumento de salário porque seu custo de vida aumentou. Essa é uma dica que vale para qualquer pessoa. Né? Às vezes a pessoa fala, não, eu preciso de um aumento de salário, porque eu mudei de casa, mudei agora para uma outra casa, meu custo aumentou. Gente, tem que ser relativo ao que a gente estava falando aqui, meritocracia relacionada ao negócio, e não ao seu custo de vida. Mas, pô, beleza, você mudou, mas o que eu tenho a ver com isso? Você aumentou seu custo, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que a gente pode conversar, né, ver o momento de vida de cada um, tem que ter também esse jogo de cintura, mas necessariamente para você conseguir um aumento de salário, a empresa tem que ver que é relação com os benefícios, né? Tá bom, se eu aumentar aqui, eu vou conseguir aumentar do outro lado também? Ou só vou aumentar custo e diminuir meu resultado, né? Sim. E aí não faz sentido, né? Então esse é um ponto bem importante, tá? E no geral, gente, é saber mostrar resultado, né? Então a gente falou pouco sobre isso, mas saber mostrar resultado, além do relatório básico ali, né? É você no dia a dia e mostrando as pequenas vitórias também, né? Pô, olha só, deixa eu te mostrar um negocinho, tipo no café, né? Deixa eu te mostrar um negócio que aconteceu legal aqui e tal, olha só que bacana aconteceu. Por quê? Porque as pessoas, cada um delas tem basicamente as suas prioridades do seu universo, dentro da mesma empresa, né? Sim. Então elas não estão vendo tudo o que está acontecendo com o seu universo. E você não vai conseguir mostrar tudo em um único relatório. Exatamente. Então você precisa também ter esse tipo de relacionamento, né? E saber dar visibilidade às pequenas vitórias do dia a dia, porque isso vai ficando na cabeça da pessoa que, pô, você sempre está dando algum resultado. Sempre está trazendo um negócio bacana, sempre está ajudando a empresa a crescer mais, né? Então fica a dica também. Legal. Já que a gente está falando de salários, né? Vamos aumentar o salário ou não? Com base em quê? Quanto está ganhando a galera que é assalariada em social media? Em algumas empresas, a galera chama de CLT Premium, né? Que acha que é só você ficar ali sentadinho, tranquilo, entendeu? Mas não é sempre assim, mas tudo bem. Bom, de acordo com a nossa pesquisa, 32% dos assalariados ganham de 1 a 2 salários mínimos. 28% ganham de 2 a 3 salários mínimos. 13% ganham de 3 a 4 salários mínimos. E 18% ganham mais de 4 salários mínimos. Lembrando que o salário mínimo agora está R$ 1.518. Então, 4 salários mínimos significa Façam as R$6.000. R$6.000, o máximo aqui então, né, da pesquisa. R$6.000 como CLT, né, como CLT. 18% ganha mais do que 4. Mais do que 4, é verdade. Não é que ganha 4, ganha mais do que 4, mas a base é R$6.000. Isso. Então a gente está falando que a maioria, que é o 32%, de R$1.500 a R$3.000 aí na média, né? E aí?
Quem acha que é pouco, quem acha que é muito. Assim, pra quem tá começando, ganhar 3 mil reais, não acho que é pouco. Pra quem tá começando, assim, tipo, comecei agora. Na minha época, igual senhoras, na minha época, o salário de estágio era tipo assim, não chegava a 800 reais. Era um valor assim. Não estamos aqui em julgamento de se o salário é bom ou se o salário é ruim, tá, gente? A gente só tá falando a caráter de conversa mesmo aqui. 72% dessa galera entrevistada, né, que falou ali quanto ganha, quantos salários ganham, 72% disse que acho que deveriam ganhar mais. O que me chama mais atenção é o contrário, né? São os 28% aqui que tô sussa. Tô sussa. Tô sussa. Hoje com as contas pagas, entendeu? Porque assim, querer ganhar mais, eu acho que em qualquer lugar, em qualquer profissão, se você perguntar, você acha que eu deveria ganhar mais? Eu acho que eu deveria ganhar mais. Eu acho que eu deveria ganhar mais. Acho que ninguém vai responder, não. Acho que eu deveria ganhar menos. Pode diminuir. Dificilmente isso aconteceria. Pode diminuir porque eu diminui meu custo de vida, entendeu? Que tem o apartamento. Então assim, acho que dependendo, né, acho que independente do setor, a maioria responderia que acredita que deveria ganhar mais. Mas é claro, de novo, tem muito novo entrante. Então as pessoas estão entrando, por isso que a maioria 32% ganha de 1 a 2 salários mínimos, porque tem muito novo entrante. E a gente vai elevando o nível do salário conforme a senioridade, que é bem difícil de determinar, inclusive, a senioridade. Senioridade é só por tempo, é por conhecimento, é uma mistura dos dois. É sempre a parte mais complexa quando a gente fala de gestão de pessoas dentro das empresas, né? A gente poderia fazer um episódio sobre isso, né? Senioridade. Não vamos fazer, não, que é complexo. Complexo. Porque é um assunto complexo. Que a gente gastou muitas horas na época de agência tentando fazer plano de carreira. E aí, plano de carreira não dá certo porque você não determina a carreira de ninguém, né? Você, na verdade, é um plano de evolução salarial, não é um plano de carreira. Sim. É um plano de evolução salarial dentro da sua carreira, dentro da sua profissão. Porque muitas vezes as pessoas querem mudar de profissão. Ela quer sair de social seller e se tornar o designer. Então, tá bom. Então, é uma outra profissão, você tem uma outra tabela salarial, uma outra progressão. Então, era uma complexidade, tanto que a gente chegou na equação de que tinha que ter um sistema de avaliação, com uma banca de avaliação, para determinar o nível de senioridade da pessoa, para ver se ela pontuava em tais critérios, para colocar ela numa casa, tipo, pleno 1, pleno 2, pleno 3. Nossa, porque além da senioridade tem esses números também, né? Então, assim, é bem complexo, aí vai a controvérsias. Uma banca julgadora, mas quem é que vai participar da banca? Tem gente que tem mais peso, tem gente que tem menos peso. E a galera sênior? A gente chegou em todos os níveis de complexidade. Não sei se você estava lá nessa época, que a gente chegou assim. Tem uma banca, tem gente que é seu par, tem gente que é seu líder, e tem gente que é um colega de outra área. E tem um especialista de fora da agência, convidado para dar o veto dele de especialista, tipo assim, era um designer. Então é um designer de fora, sênior, para poder avaliar tecnicamente se você tinha avançado ou não. E, portanto, a gente tinha que ter um histórico, né? A gente tem que ter o histórico e a pessoa tinha que fazer uma apresentação de tudo que ela tinha feito, dos destaques que ela escolheu, né? Tipo assim, faça o seu portfólio, apresente seu portfólio. Como se você estivesse agora entrando na empresa, né? Apresente seu portfólio. Do último período, né? Do último período da avaliação. Então a pessoa tinha que fazer uma apresentação. Então, eu fiz algo semelhante na M-Labs. Você lembra? Não lembro. Fiz um pitch. Pra entrar, né? Pra entrar. Não foi pra entrar? Não pra evoluir em salário, mas pra entrar. Não, eu fiz depois. Também fiz. Então. Provavelmente porque a gente já tinha herdado essa herança lá dessa outra época da agência. Sim. Mas eu confesso pra você, gente, era um estresse. Porque, é complexo. Porque assim, a gente só fez a bancada porque parecia, muitas vezes, injusto simplesmente eu, como líder, falar sim ou não. E a pessoa se sentir injustiçada. Eu acho que eu mereço, como a gente viu, 72% acho que merece um aumento. Aí ela vai lá e pede um aumento. E a pessoa fala, mas não dá, não. O que acontece no dia seguinte? Pede conta, muda de emprego, se sente injustiçado ou injustiçada, porque fala, eu mereço mais. E a pessoa não quer me dar mais. Eu estou dando meu sangue pela empresa, a empresa não me reconhece. Geralmente é esse o contexto. Agora, quando você tem uma banca, um parceiro, um colega, um líder, alguém de fora e tal, falou, não, você não é pleno 2, você ainda é pleno 1, então você não vai receber um salário. Pô, isso deve doer demais também, né? Por quê? Porque é todo mundo falando. Porque não sou injusto. Fala, não, todo mundo falou, então eu devo ser mesmo pleno 1.
Sim. E aí você fica com a cabeça baixa, com o rabinho entre as pernas, trabalhando não sabe se você tem que ser melhor ou tem que ser pior, porque a cabeça, né? Se torna improdutivo porque você tá chateado. É uma tristeza. Uma complexidade muito grande. Muito grande. Então não vamos fazer esse episódio. Tá, beleza. Já falamos o suficiente nesse episódio. Pra que você aí descreva como é que você tá fazendo aí. Conte pra gente. Mas a gente resolveu essa equação dessa forma, mas é muito complexo. É bem complexo. E, inclusive, assim, conte pra gente se você está satisfeito com o seu salário ou com o seu faturamento e como você vê esse salário, esse faturamento aumentando esse ano. O que você pensa em fazer? Pode contar pra gente nos comentários, é segredo. E tem um CTA aqui também, Rafa. Se vocês quiserem conferir essa pesquisa na íntegra, vamos deixar o link dela aqui na descrição. Muito bem, e contamos com vocês para a próxima edição. Contamos com vocês, exatamente. A galgar melhores posições, salários, faturamento e tudo mais. Exatamente. Final do ano, fiquem ligados que já começa a rolar a pesquisa. É isso aí. Muito bem, turma. Então esse foi o nosso episódio sobre faturamento e salário. Espero eu que você esteja ganhando bem ou esteja dando muito resultado para poder ganhar bem, que essa é a premissa. E até o próximo episódio. Valeu!